Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa mente não caia no literalismo. Ler o Apocalipse com um pensamento na literatura, achando que tudo aquilo ali vai se cumprir de uma forma literal, é cair num erro gravíssimo e também compromete o seu entendimento, o entender todo o livro coerentemente. Então nós precisamos ler o livro de Apocalipse e ter em mente que eu estou lendo um livro extremamente simbológico, um livro em que eu preciso pensar, eu preciso examinar, eu preciso estudar a simbologia e descobrir por trás dessa simbologia o significado literal. Aí sim, nós poderemos perfeitamente entender o Apocalipse. E, é impossível nós também pensar que o Apocalipse são eventos que vão se cumprir muito distante. Será que o público a quem foi direcionado o livro do Apocalipse, eles poderiam dizer, bom, estamos lendo um livro que não tem nada a ver com nossos dias contemporâneos. São dias muito distantes, desconhecidos, que nós não entendemos nada. Eu não consigo aceitar isso nem acreditar. Eles entenderam, eles compreenderam o estilo literário do Apocalipse, o que queria dizer, e eles estavam aguardando algo acontecer. O fim estava próximo, mas não era o fim do mundo. Não era arrebatamento. Era a vinda de Cristo? Sim, era a vinda de Cristo. Há as 7 vindas de Cristo. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. O capítulo 9, João vê quando o quinto anjo toca a trombeta, uma estrela que do céu caiu. No capítulo 8, no versículo 10, ele já vê essa estrela, diz, e caiu do céu uma grande estrela. Ele vê a estrela, caiu do céu uma grande estrela. Já no capítulo 9, versículo 1, ele já vê essa estrela já caída. Uma estrela que do céu caiu. E foi-lhes dada a chave do poço do abismo. A estrela aqui, ela tem uma simbologia e um significado literal. Por trás dessa simbologia, nós vamos entender examinando outros livros. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, quando ele usa a estrela ali, estrela se referindo aos reis, os monarcas, juízo de Deus sobre eles. Aqui João está usando a estrela aplicando a Satanás, o anjo caído, que foi expulso. Quando Cristo subiu, ele foi expulso, ele foi arruinado e derrotado por nosso Senhor Jesus. O nosso mestre diz que eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele diz, em João 12, né? Será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, então quando Cristo for levantado, crucificado, a crucificação de Cristo foi o triunfo dele sobre Satanás e a queda desse anjo, né? E ele recebe aqui, João diz, que ele recebe a chave do poço do abismo. Essas chaves aqui simbolizam autoridade. Cristo diz assim, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu tenho autoridade sobre a morte e o inferno. Ele venceu a morte na sepultura, ressuscitando ao terceiro dia. E o inimigo aqui, Satanás, ele não age de uma forma autônoma, ele age limitado. Ele executa os decretos de Deus. Satanás, ele não age de uma forma autônoma, ele executa os planos do nosso Senhor, nosso Deus. Aqui, nesse contexto, ele vai ser
usado para liberar os demônios, que vão usar os soldados romanos, que vão também usar o próprio povo judeu, e haverá uma guerra terrível entre eles, como nosso Senhor Jesus diz. Nunca houve um dia como aqueles dias, no ano 70. Foi o inferno. Segundo Flávio Joséfo, havia três facções dentro, a guerra civil. O povo judeu se revoltou contra o Império Romano por causa dos impostos altíssimos. E havia três facções lá dentro, havia guerra entre eles, conflito, ninguém se entendia, um grupo seguia o falso Messias. Nosso Senhor Jesus também falou lá em Mateus 24. E Mateus 24 é considerado o mini Apocalipse. Ele está em consonância, em harmonia com o Apocalipse, né? Então, ele diz lá que nunca houve um dia como aqueles dias. Ele fala do princípio de dores. O princípio de dores é quando começou a acontecer essa divergência entre o povo judeu. Aí começou a surgir falsos cristos e enganarão a muitos. Então, isso deve estar na nossa cabeça. Ao ler o Apocalipse, está pensando em Mateus 24. Quando eu leio aqui o capítulo 9, vem todos esses versículos de Mateus 24 no meu entendimento. E isso se harmonizam, porque um texto difícil é iluminado por um texto bem mais fácil. E dessa forma nós entendemos a palavra de Deus. E as mães mataram seus filhos e comiam. Era a grande tribulação. Era a vinda de Cristo em juízo para aquele povo. E aqui João diz que esses gafanhotos são demônios. Não é gafanhotos literalmente, mas são demônios para atormentar os homens. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Eu já ouvi muitas interpretações erradas sobre buscar a morte. Isso vai se cumprir, esse texto, na grande tribulação, em que os homens vão se jogar dos edifícios, não vão morrer, vão ficar que nem um zumbi na rua. Não tem nada a ver essa forma de interpretar esse texto. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Esse texto já se cumpriu lá no ano 70. As aflições, a tribulação foi tão grande que as pessoas queriam realmente morrer. Joséfo conta na história que as pessoas lá dentro, quando havia a guerra dentro, havia momentos em que lá fora ficava tranquilo, os soldados romanos ficavam tranquilos, não atacavam as muralhas de Jerusalém. Aí depois começava uma guerra dentro, conflito entre eles, discordância, estava acabando a comida, a água estava acabando e estavam todos em tormento ali, um contra o outro, guerra civil. Ele conta que algumas pessoas diziam assim, seria bom logo que esses portões se abrissem e os romanos viessem e matassem nós, nos matassem e acabasse com toda essa tribulação, com todo esse inferno. As pessoas desejavam isso, desejavam morrer. Mas aqui diz que é uma punição de Deus para aquele povo. E a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma coroa semelhante ao ouro. Seu rosto era como de um homem, cabelos como de mulher, e os seus dentes como de leão. Aqui também já vi interpretações muito ridículas, né, nessa passagem. E o que João está dizendo aqui nessa simbologia? Ele está descrevendo as características dos soldados romanos. Ele está descrevendo como é que era o soldado romano. E eu tenho aqui uma imagem muito interessante que fala sobre isso. Cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão. Aqui eu tenho uma imagem de um soldado romano. Como você pode ver, ó, aqui é o cabelo de mulher. Você está vendo aqui na cabeça dele? Ó, cabelo de mulher. Aqui o dente de leão, como de leão. Aqui no capacete dele, meio pontiagudo. Aqui ó, os peitos de ferro. Aqui ó, as asas, está se referindo ao escudo. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado. Essa linguagem apocalíptica de João está descrevendo os gafanhotos aqui. Os soldados romanos são descrevidos nessa imagem simbológica de gafanhotos. Os gafanhotos eram enviados por Deus quando Israel caiu em desobediência, como castigo e punição, destruía, não eles, mas destruía as suas plantações, as suas árvores, as ervas. Aqui no Apocalipse não, eles não são enviados aqui como insetos, mas são seres demoníacos e também homens. Eles estão aliados para executar juízo sobre aquele povo rebelde, para atormentar eles, não matar, não ferir, mas para atormentar eles. E aqui o versículo 10 de João diz: e tinha cauda semelhante a de escorpiões,
e aguilhões, e tinha cauda, semelhante e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. O escorpião que ele se refere a essa arma poderosa aqui do Império dos Romanos, ó. Você está vendo aqui, ó? A arma Scorpio que atirava flechas em forma de escorpião aqui, ó, como você pode ver, ó. Então essa arma aqui era usada pelos romanos ao ataque contra Jerusalém. João está descrevendo as características só daquele exército, daqueles soldados. Então esse é o significado literal. Agora, por que 5 meses? Mas que por 5 meses os atormentasse. Aqui era a fase final da guerra, lá em Jerusalém. E foi bem terrível, foi realmente um dia que não pode ser comparado nem no dia de Hitler. O dia de Hitler, aquelas crueldades de Hitler não chega nem perto aqui do exército romano sendo usado por Deus como um instrumento de execução, de juízo sobre aquela nação. Por que Deus faz isso com o povo de Israel? Eles crucificaram o Messias, eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, rejeitaram o Salvador, perseguiram o apóstolo Paulo, a igreja, perseguiram os cristãos, os judeus. Mataram Estevão apedrejada. Tiago foi morto à espada. Esse povo aqui é como Jesus diz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, quando encontra a casa varrida, adornada, diz, vou voltar para minha casa, e leva espíritos piores, e o estado daquele homem se torna pior do que era antes. Isso se refere à nação do povo judeu, que virou morada de demônios. Os demônios que habitavam nos corpos daquelas pessoas. Ninguém entendia mais ninguém. As pessoas seguiam falsos profetas. Outros seguiam um líder militar, um político. Bem parecido com o nosso dia de hoje, né, irmãos? Bem parecido com o nosso dia de hoje. Ninguém mais se entende. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que esses eventos do Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, se cumpriram lá no ano 70. Isso nos mostra que Deus é juízo também. Ele é amor. Ele é justiça também. Existe um tempo determinado por Deus, dado a nós. O tempo de nossa peregrinação aqui na terra em ouvir o Evangelho, ele é muito curto. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. O tempo acabou para aquele povo. O dia de punição e de juízo veio para eles. O que é mais triste é que a punição veio de forma física e espiritual também, porque eles morreram sem Cristo. O povo morreu de uma forma cruel sem Cristo. E hoje estão perecendo na eternidade sem Cristo. Isso é muito terrível. O nosso Deus continua sendo o mesmo e nós precisamos tomar muito cuidado quando rejeitamos o servo de Deus, rejeitamos a palavra de Deus, o Evangelho, o Cristo, o Salvador, o Senhor. O Senhor há de punir aqueles que rejeitam a sua palavra, a sua mensagem do Evangelho. Então o Apocalipse não é para trazer terror nem pânico para ninguém, mas para trazer consolo e alegria para aqueles que sofrem injustiça, que o nosso Deus não desampara o seu povo, como também não desamparou o seu povo do primeiro século. Ok? Então até o próximo vídeo, que nós vamos estar estudando sobre Apocalipse em ordem cronológica. Vamos começar mais lá na frente, no livro de Apocalipse, o capítulo 1.